Você já imaginou pagar menos de R$ 70 para ter acesso à saúde e ainda incluir mais 3 pessoas nesse pacote? Parece difícil, né? Mas isso é possível. E nós vamos falar um pouco sobre essa possibilidade hoje aqui no Papo de Negócios. E agora, um recado do nosso patrocinador, o Hub Plural. Para você que quer gravar seu podcast, venha conhecer as instalações do novo estúdio instalado aqui na unidade do Recife Antigo, localizado na Rua do Brum, 248. E se você quiser gravar o seu podcast também, é só acessar esse QR Code que está aqui na página. Quem está comigo aqui para falar sobre esse assunto é o Moacir Acioli, que é diretor comercial e institucional do laboratório Nabuco, o laboratório que criou essa solução para poder permitir que milhares de famílias tenham acesso a serviços de saúde. Moacir, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. É um prazer ter você aqui. Obrigado pelo convite, eu que agradeço. Acho que ser convidado a participar do podcast para mim é importante e para a sociedade também, porque às vezes a gente tem algo a falar, a expor, que nem todo mundo ainda está sabendo. Então a gente tem algumas coisas que a gente pode, de alguma forma, ajudar quem precisa. E um desses produtos é o Totalzinho. Isso aí. Totalzinho é o nome do cartão, né, que o laboratório criou e que ele vai explicar aqui no decorrer do programa como é que ele funciona e como todos podem ter acesso a ele. Mas antes de entrar no Totalzinho, acho que a gente precisa falar um pouco da história do Laboratório Nabuco, né, que foi fundado há 33 anos. A sua mãe tem uma participação assim fundamental nesse processo. Vamos relembrar como foi que surgiu o Laboratório Nabuco, para a gente entender como funciona essa empresa 100% familiar, 100% nordestina. Vamos lá. Eu sou Moacir Acioli, sou o caçula de 4 filhos. Meu pai Daniel, minha mãe Sofia, os dois são médicos. Há mais ou menos 33 anos atrás, minha mãe começou na área de patologia clínica aos 16 anos. Ela hoje tem acho que 68 mais ou menos. E ela tinha esse sonho de ter um laboratório. À época não existia outra formação que não a medicina para ser dona de laboratório, dono de laboratório. E ela optou por fazer medicina para ter um laboratório. Hoje em dia a gente pode ter um biomédico, a gente pode ter um biólogo, farmacêutico, todas essas especialidades podem montar um laboratório e ser responsável técnico. Naquela época não existia isso. E ela fez medicina para isso. Um tio-avô dela, Nabuco Lopes, foi quem mais incentivou a fazer medicina. Ele era médico também, reitor da Universidade Federal de Alagoas, é médico general do Exército. E ela correu atrás desse sonho, trabalhou durante muitos anos para outras empresas, né, como patologista, como médica. E em 92, a partir de uma herança, surgiu a oportunidade de montar o próprio laboratório. Meu pai, à época, era funcionário público federal também e estadual. Ele era funcionário da CEAL, que é a Companhia Energética de Alagoas. Porque vocês todos são de Alagoas, Isso, né? nós O somos de Nabuco Alagoas. tem O sua origem em Nabuco tem Alagoas. origem alagoana, apesar de Nabuco Lopes, meu tio-avô, ser pernambucano. Ah, é? É, tem essa coincidência também. E aí a gente não, ela à época resolveu montar um laboratório com essa herança que ficou para ela, que era uma casa. E meu pai, para ajudar, estava acontecendo, acho que é PDV, pedido de demissão voluntária. E ele pediu o PDV e com esse dinheiro eles montaram o laboratório com 2 funcionários, que era minha mãe mais uma pessoa. Meu pai é médico do trabalho, minha mãe é patologista. Meu pai continua exercendo a função como professor da Universidade Federal. E aos poucos o laboratório foi tomando corpo. Em Maceió, acho que com 3, 4 anos, ela já tinha aí mais uns 5, 6 funcionários, sempre muito focado em qualidade. Ela era alucinada por gestão, por qualidade. Só que quando o laboratório completou mais ou menos uns 6 ou 7 anos, ela ouviu de um colega de profissão que ela estava brincando de ter laboratório. E ela não entendeu aquilo. Ela ficou sem entender, porque ela crescia. Para ela era muito simples, ela tinha ali ela tinha um computador já à época, ela tinha um profissional que fazia coleta e ela fazia análise. Ali para ela era tudo perfeito.
quando na verdade existiam milhões de coisas além disso, para que o laboratório fosse o que a gente é hoje. E ela procurou o Sebrae. Ela foi atrás do Sebrae, e o Sebrae, à época, tinha um curso que eu acho que chamava Gestão da Qualidade, algo nesse sentido. O Sebrae falou para ela que se ela fizesse esse curso, talvez ele pudesse ajudar com outras coisas também. E ela fala que naquele momento ali, ela perdeu o privilégio da ignorância, que de fato ela não sabia de nada a respeito de administração. O laboratório não era só fazer análise e entregar resultado. Existia todo um processo administrativo, que ela fala também que é uma pena que as universidades federais e a grade de medicina não tenha nenhum curso voltado para administração e economia, porque os médicos saem geralmente sem saber cuidar da própria carreira. Isso é verdade. E muito Então, médico tem que empreender, né? tem Como que ser ela. como ela, que está na veia, né? É. Ela é uma super empreendedora. Bom, depois desses cursos, daí para frente ela começou a investir muito nessa parte de qualidade. Gestão 10, Sebrae, ela participou de vários prêmios nacionais e internacionais, nos quais ela ganhou todos. Gestão da qualidade em Alagoas, gestão da qualidade nacional, ISO, ela conseguiu fazer a ISO à época em 2001, eu acho. Foi uma das primeiras empresas do Nordeste, do setor a ter ISO. Ela foi atrás do Sebrae, também a ajudou na época, foi muito importante nesse processo dela. E aí quando foi em 2009, mais ou menos, meu pai brinca que chegou para ela e fez: Sofia, eu acho que a gente já aprendeu a ganhar todos os prêmios. Acho que chegou a hora de ganhar dinheiro. E aí foi quando a gente começou a investir, na verdade ela começou a investir em outras coisas, né, em novos equipamentos, investindo no treinamento mais técnico dos profissionais em si. Maceió é uma cidade pequena, né, em relação a outras capitais do estado. Então a gente tinha dificuldade de acesso a novas tecnologias, mas ela sempre foi à frente do tempo. Ela sempre decidiu por não esperar. Então ela ia a São Paulo, ela conhecia os grandes laboratórios, e ela trazia novas tecnologias. Eu lembro que até uma época dessa, uns 8, 10 anos atrás, ela tinha um aparelho que chamava Mini Vidas, que foi desenvolvido pela NASA, e era um super aparelho que ela pagou, sei lá, não sei quantos mil dólares, que ela sempre falava isso. Quando ela não tinha capacidade, nem tamanho para ter um tipo de aparelho daquele, mas ela queria tecnologia, ela queria investir. Então a gente vem aí dessa base de investimento em qualidade, em tecnologia. A família foi forjada com esse sentimento de que a gente precisaria sempre estar à frente do tempo. Perfeito. E a família se integrou no negócio e hoje vocês expandiram, né? A Vocês gente têm quantas expandiu. unidades hoje? Hoje a gente está com, acho que 20, a gente vem crescendo ao longo do tempo. A gente hoje acho que tem 28 unidades ou 29, eu não sei bem, porque a gente abriu algumas unidades ano passado. Em que estados? A gente tem Alagoas, Pernambuco e Paraíba. Paraíba só tem uma unidade porque a gente começou o processo de expansão esse ano passado, na verdade. Uhum. Quando foi em 2018, mais ou menos, que a gente... Tem uma história que fala de como a gente entrou na empresa, né? Em 2010, ela estava com algumas dificuldades de dar andamento no processo de crescimento, e ela decidiu conversar com o Davi, que é o irmão do meio. O Davi, a formação dele é administrativa, com ênfase em economia. Na época ele trabalhava em banco, no banco em São Paulo, um banco americano. E ligou para ele para dizer: Davi, eu estou em maus lençóis, a empresa só cresce, a empresa tem muita qualidade, a gente é líder de mercado em Alagoas, mas eu não consigo ter capital de giro, eu não sei o que fazer. Eu preciso de uma ajuda, porque se não tiver ajuda eu vou desistir. Eu já não consigo mais levar adiante, cresceu muito, eu preciso de uma ajuda. O Davi pegou os números, olhou, estudou sobre o assunto. Eu estava já, minha vida profissional, me dedicando a outras coisas, com o meu próprio negócio. Minha irmã Maria também tem a vida profissional dela, Daniela também, e o Davi com a vida profissional dele. Eu empreendendo, o Davi empreendendo, a Dani também empreendeu uma época, e a Maria é farmacêutica. A Maria é uma irmã da gente que hoje, atualmente, ela está inclusive aqui, em Recife, comigo agora. Ela conversou com o Davi e disse: mãe, a gente tem uma bazuca na mão e está usando como um revólver. A gente precisa melhorar as nossas ações em relação à parte administrativa, porque isso vai dar certo. Não vamos desistir, não, e eu vou lhe ajudar. E aí conversou comigo, conversou com Maria, à época, e a gente decidiu que ia ajudar. Começamos a ajudar em 2010, estou resumindo porque a história é bem longa. Começamos a ajudar em 2010,
Nesse projeto já existia uma ideia de que a gente precisaria expandir os nossos mercados e que o jeito mais fácil de expandir o nosso mercado seria adquirindo um outro laboratório, porque a expansão orgânica somente com clientes é muito mais difícil, Hum. muito mais morosa. E eu já tinha as minhas coisas, a Maria tinha as delas, Davi tinha as dele. Só que começou também a gente se envolver bastante no processo do laboratório. E aí, depois dessa primeira aquisição, que foi em 2013, a gente resolveu, de fato, entrar no negócio. Eu entrei primeiro junto com a Maria, depois o Davi entrou. Começou a tomar corpo. E a gente, quando foi em 2016, 2017, começou a estudar o mercado de Pernambuco. Uhum. Porque a gente tem uma particularidade no mercado de Alagoas, a gente não tem Unimed. E esse plano representa, de cada 100 pessoas que têm plano de saúde em Alagoas, 60 têm Unimed. Então eu já começava o meu dia sem enxergar 60% do mercado. Eu só enxergava os 40 que me restavam, que eram os outros convênios, os outros planos. Peguei esse gancho porque o Totalzinho vai entrar a partir desse momento, a ideia do Totalzinho. A gente começou a investir na ideia de que Alagoas tinha apenas, de cada 100 habitantes que tinham convênio, apenas 40% a gente enxergava. E de cada 100 habitantes, somente 12% tinha convênio. Então 88% da população de Alagoas era SUS. E a gente começou com a campanha de que o laboratório Nabuco era mais barato que o de graça. Como assim? Qual que é o mais barato que o de graça? E aí, ideia da doutora Sofia, tá? O bônus é dela nisso aí. Eu disse, gente, à época, você fazer um exame no Nabuco, de fato, era mais barato que o de graça. Por quê? O SUS atende maravilhosamente bem, supre necessidade de várias pessoas, mas existem gargalos porque é uma demanda gigantesca. Então, para você marcar um exame no SUS, você tinha que ir, sair da sua casa, se fosse um idoso, por exemplo, você sai da sua casa com um acompanhante, você pega um transporte, gastava ali 6, 7 reais na época. Chegava no local, marcava o exame, pegava uma fila, ficava lá 2, 3, 4 horas esperando, tinha que fazer um lanche, voltava para casa. Então, ir de volta, 14 reais, mais um lanche, 10 reais, você ia para 24 reais, só para marcar. Depois de uma semana ou 15 dias, você ia fazer o exame. Então, você gastava aí mais 24 reais, 48. E depois você tinha que ir lá buscar o resultado. Então, Isso se o exame não tivesse sido cancelado e ele tivesse que voltar mais uma vez, né? isso, Que é perfeito. comum. E aí, respeitando sempre essa ideia de que o SUS é muito necessário, muito importante, que tem uma importância social gigantesca até hoje. Mas existe um déficit e essa necessidade. Começamos a divulgar isso, tanto com a nossa equipe de balcão, com as pessoas, com os nossos atendentes, quanto de forma mais ostensiva, fazendo propaganda mesmo, na rua, TV, rádio. Porque para fazer exame no Nabuco, você ia de manhã, pegava um transporte, gastava ali os 6, 7 reais. Para fazer um hemograma completo, à época custava 14 reais. E você pegava o resultado de tarde já, pela internet. Então, enquanto no SUS, que em teoria era de graça, você gastava aí mais de 60 reais, no Nabuco você gastava 21 reais para ter um resultado no mesmo dia. E essa campanha pegou. Isso fez com que a gente pegasse uma fatia de mercado particular que ia para o SUS, passou a vir para o Nabuco. E isso significa para a gente hoje 40% do nosso faturamento. Mas pegava uma fatia do mercado particular, Particular, que em vez de ir para o SUS, ele vinha para a gente. Porque mas a o gente particular não fazia exame pelo plano, não? não, particular é quem faz com dinheiro o cartão. O Ah, sim, convênio o sim, sim, o convênio é o convênio, convênio, claro, entendeu? entendi, Então o entendi. particular que a gente fala particular é quem paga os exames. Aham, certo. Então, o mercado hoje, se você for em qualquer laboratório, a área de saúde hoje, quem tem particular tem 10% do movimento particular. A gente tem 40% do movimento nosso é particular, Isso em todas as praças onde em todas vocês as atuam? praças. E a gente começou a replicar esse modelo e deu muito certo. Quando foi em 2018, 17, 18, o Davi disse: "Moacir, eu estudei o mercado de Pernambuco e acho que vale a pena a gente ir para lá". O mercado de Pernambuco, ele é 4 vezes e meia, mais ou menos, maior que o de Alagoas. Alagoas, acho que já está saturado. Acho que a gente pode até crescer aqui dentro, mas é um crescimento muito menor do que o que a gente tem capacidade de fazer. Vamos? Eu disse: "Cara, vamos". A gente tem estrutura, a gente tem know-how, a gente tem uma equipe dedicada. Mas nessa época vocês ainda cresciam
comprando, fazendo aquisições ou Não, já já era era orgânico? orgânico, já era orgânico, já era orgânico, já era orgânico. Quantas aquisições vocês chegaram a fazer? Fizemos 3 só, foram 3 aquisições, E foram não 3 e vocês aquisições. e todos os laboratórios são de vocês? É nosso. Vocês não têm sócios, né? Não, 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 é uma empresa genuinamente familiar e nordestina. Vocês receberam muita proposta de venda Acontece, e de eh, investimentos de fundos? acontece e essas propostas elas são tentadoras quando a gente está num momento difícil de caixa. Porque se a gente está com caixa saudável, geralmente é uma empresa que só cresce, a gente cresce 19, 20% ao ano. É um ótimo É um crescimento, ótimo hein? crescimento. Então, a gente recebeu algumas propostas, a gente foi atrás de alguns também, para apresentar o nosso material, para crescer mais ainda, porque como é uma empresa familiar, o capital de giro é limitado. Então, eu queria ter expandido já para Sergipe, por exemplo, não consegui por isso. Uhum. Então, a gente veio Pernambuco, que era um estado mais óbvio para a gente, eh, principalmente porque à época Serp já tinha sido adquirido e o Gilson Cidrim estava em fase de aquisição. Isso para a gente representava uma oportunidade gigantesca, porque a gente sabe que quando essas empresas são adquiridas, o modelo de negócio muda completamente. Né? Ele deixa de ser uma coisa regional para ser uma coisa nacional. Sim. Então, o tempo de resposta ao que o mercado pede demora também. Enquanto se eu tenho uma mudança no mercado, eu consigo fazer um telefonema para o meu irmão e a gente chamar a nossa equipe na mesma hora e dizer, ó, o caminho era esse, dá um cavalo de pau, o caminho agora é para a esquerda. Se você pega um grande, um cara que é nacional, para ele fazer isso é um bitrem. Ele vai ter que fazer É, o contorno de é verdade. até fazer o movimento que eu fiz, ele demorou 1 mês, 2 meses. Então eu estou sempre à frente do mercado em relação a isso. É. Apesar de que eles têm um caminhão de dinheiro, né? Mas Aham. dinheiro nem sempre é o principal. O principal está nas pessoas que a gente tem ali na nossa equipe, nossa liderança, as pessoas que estão na ponta ali no E atendimento. agilidade, né, Moci? Agilidade é Agilidade, como você importante colocou aí, demais. é fundamental. É fundamental. Essas mudanças. O nosso país é um país muito dinâmico em relação a isso. Uhum. Se a gente não estiver pronto para mudar, a É, gente fica para trás. certo. E aí viemos para Pernambuco, e Pernambuco tá aí. O que é hoje, a gente, graças a Deus, é um sucesso aqui. E A quando foi que surgiu o Totalzinho? Como foi aí esse processo de criação? Quando a gente começou a fazer esses atendimentos, lá em 2014, 15, que a gente começou a adquirir esse público particular, que a gente não tinha, porque o mercado, qualquer laboratório que você for, o público dele vai ser 90% cartão Bradesco, Sul América, GEAP, Cassi, Unimed, vai ser 90% do faturamento dele vai ser voltado para isso. E 10% é particular, que é a pessoa que vai lá com dinheiro e compra o exame. O meu é 60% plano de saúde e 40% particular. E são pessoas que, depois que experimentam o serviço, por mais que ele tenha o SUS que presta esse serviço, mas a agilidade que a gente tem, a qualidade, o modelo de negócio da gente, ele é meio que, se você provar, você não vai querer outra coisa depois. Hum. A gente começou a sentir necessidade de oferecer um algo a mais para essas pessoas, para gerar mais recorrência também, para trazer Sim. esse paciente ainda mais vezes para dentro do laboratório. Em vez de ele gastar R$ 100 por mês, ou R$ 100 a cada 6 meses, que ele gastasse R$ 100 a cada 2 meses. E aí ele estaria cuidando da saúde, porque a ideia do Nabuco sempre foi promover saúde. A gente nunca quis cuidar de pessoas doentes. Porque, inclusive, quem está doente pode melhorar quando a gente promove saúde. É uma questão até psicológica, né? Sim. A É. gente tem essa percepção, e a nossa equipe tem essa percepção de acolhimento, de recepção, de trazer o paciente para perto, de olhar no olho, de oferecer um abraço quando necessário. E a gente tendo tudo isso em mãos, caramba, a gente tem aí quase 200 funcionários. Desses 200, a gente tem 90 funcionários mais ou menos que são equipe de recepção. E a gente tem 90 potenciais vendedores. E esse público, aproximadamente aí, eu atendo 3.000 pessoas por semana, vai me dar aí mais ou menos 1.300 pessoas que compram em dinheiro, 1.100 pessoas que compram em dinheiro. Eles vão toda semana para o meu laboratório. Por que não oferecer um produto que possa gerar essa recorrência para mim e possa gerar para ele uma possibilidade de cuidar mais da saúde? Eu tenho no meu sistema quem são as pessoas que fizeram, por exemplo, particular, que fizeram exame de glicemia e deu alterado. Essa pessoa precisa cuidar mensalmente da glicemia dela. Às vezes não cuida porque não tem dinheiro, Uhum. porque tem outras prioridades. E aí foi quando a gente começou a pensar no cartão. O Davi, que é um sonho dele, o Totalzinho foi um sonho dele. Ele sempre estudou sobre esse assunto. E a gente veio formatando ao longo do tempo para tentar formar algo que também não fosse generalista, fosse algo que combinasse com o Nabuco. E aí culminou
no que é o Totalzinho hoje, que é um super cartão que tem descontos em mais de 300 parceiros. A gente tem acesso a cinema, então, por exemplo, Maceió, a gente tem acesso a cinema que custa R$ 44. Você entra no cinema por R$ 16, R$ 17. Aqui em Pernambuco a mesma coisa. A gente tem academia, que custa R$ 130, R$ 140 a mensalidade, com o Totalzinho fica 110. A gente tem até pipoca, você consegue ganhar, farmácia. Farmácia, quando a gente vai na farmácia hoje, a gente dá o nosso CPF para ter desconto. Em algumas situações, eu tenho Totalzinho. Eu tenho um convênio, eu tenho um plano de saúde, mas eu tenho Totalzinho. Porque, além de tudo isso, desconto em farmácia chega até a 15% alguns descontos. Os descontos do Totalzinho, eles são maiores que os descontos dos nossos CPF. Eles perguntam, né, tem CPF para ganhar desconto? Mas o Totalzinho ainda é maior do que isso. Qual é o retorno que essas empresas recebem por Divulgação. divulgação? Que a gente está o tempo inteiro divulgando eles. Público, movimentar o Movimento. público, atrair o Eu estou vendendo para ele, na verdade, né? Porque eu não estou dando de graça. Eu estou só dando um desconto. Então, por exemplo, se eu fecho uma parceria com a farmácia Permanente, que é uma parceira nossa. Então, eu vou na farmácia Permanente, eu tenho a possibilidade, você como cliente, pode ir na Permanente ou na Drogazil. Eu tenho mais carinho pela Permanente porque é local, assim como a gente é nordestino, né? Valorizar o que é da terra. Valorizar o que é da terra. Eu faço questão de comprar lá e quando eu compro, mando foto pro dono que eu conheço ele, o Paulinho. E o cara, tô valorizando porque é importante. Claro, Né? claro. Eu cresci com o meu avô dizendo, ó, eu compro na padaria do meu bairro, eu compro na farmácia do meu bairro porque eu quero valorizar o meu apartamento. Então a gente precisa ser bairrista nesse fazer a sentido. economia local girar. Eu quero valorizar meu emprego, apartamento, né? gerar isso aí, fazer com que as pessoas consumam localmente. Claro que tem coisas que a gente vai consumir de fora, porque é importante também o consumo global. Mas se a gente pode priorizar, se vai atender as minhas necessidades, eu priorizo. Então, se eu posso ir na Drogazil ou na Permanente, e a Permanente, eu tenho um Totalzinho que vai me dar 15% a mais de desconto, com o mesmo produto, com a mesma qualidade, atendimento excelente, caramba, eu vou na Permanente, não tenho dúvida. Sim. Só que além disso tudo, desses descontos, dessas facilidades, todos os exames do Laboratório Nabuco, se você for fazer, você tem até 50% de desconto. Por exemplo, hoje de manhã eu estava vendo uma venda do Totalzinho. O paciente chegou lá, disse, ó, tem aqui esses exames para serem feitos. Deu R$ 430 os exames dele. Na nossa tabela mais baixa, que é uma tabela parecida com um dos concorrentes. Aí a atendente fez, ó, deu 430, mas com o Totalzinho, se você adquirir o Totalzinho, que custa apenas R$ 65 por mês, esses exames já entram com desconto e vai custar 200. Ele já pagou 3 parcelas do Totalzinho. Mas aí, como é que funciona? Ele faz a assinatura do cartão. Quando ele vai fazer um exame, ele tem desconto ou esse cartão de benefícios cobre os exames dele? Vamos lá. Tem duas coisas. Você faz o Totalzinho, você já tem direito a um check-up completo, com mais de 20 exames. Esse já tá incluso no pacote. Tá. Esse aí já está certo. Só os sem R$65. Custo. Só os R$65, certo? Caso você tenha necessidade de fazer mais exames no decorrer do ano, qualquer exame que você fizer, você vai ter até 50% de desconto nesses exames. É como se ele fosse colaborativo, né? Exatamente. Tivesse participação. Mas então, assim, o cartão dá uma cota de exames anual, passando dali, ele teria que aportar. Mas é valor simbólico. Mas ninguém vive fazendo tanto exame, a menos que, como você falou, alguém que está com problema. Precisa acompanhar, e é importantíssimo. Né? Eu falei que eu tenho. Por que eu tenho? Porque além de tudo isso é R$65 para 3 dependentes, mais você, são 4 pessoas. 4 pessoas. Então dá o quê? R$16 por pessoa, mais ou menos, né? E não precisa ser família, tá? Pode ser um colega de trabalho, pode ser um amigo, escola, qualquer coisa. Contanto que você junte um grupo. Isso. Ou pode ser sozinho. Gente, isso é uma coisa maravilhosa, né? Não? O que é que vocês acham? E aí, ainda tem a cereja do bolo, que é por isso que eu tenho. Ainda não falei porque eu tenho. Apesar de eu ter plano de saúde e meus filhos também têm, eu fiz um para mim, coloquei minha funcionária de casa, coloquei umas pessoas que trabalham comigo, e eu tenho direito a consultas online, 24 horas por dia, ilimitadas. Se eu quiser fazer uma consulta agora, eu faço uma consulta, eu entro no celular, eu entro na consulta. Eu trouxe aí na sua mochila aí para preencher o meu e fazer aqui? Aí quem vai fazer isso com você é a Renata. Mandar a Renata ligar para você. Tá bom, vou esperar a Renata. Renata vale a pena? Renata é a dona do produto. Veja, porque você falou agora, colocou seus funcionários, né? Quantos funcionários a gente não tem, né? Que ajudam em casa, funcionário doméstico. E quando precisa, a gente que paga para ajudar no prédio. Isso. Você pode colocar uma pessoa dessa e ajudar uma pessoa que precisa, né? E aí a gente promove saúde junto. Claro. Então, além de tudo, e aí eu vou voltar um pouco, a doutora Sofia sempre teve na cabeça dela
que ela precisava devolver para a sociedade o que um dia ela recebeu. Ela é formada na Universidade Federal e ela sempre foi muito focada em qualidade e preço. Eu tenho que oferecer muita qualidade, mais que a concorrência, e um preço melhor. Isso é matematicamente impossível, mas a gente consegue fazer isso. Porque a gente consegue, na unha ali, olhar o que está acontecendo com os nossos pacientes, com os nossos colaboradores, com os nossos produtos e equalizar essa movimentação. Com essa ideia de oferecer para a sociedade o que um dia a sociedade deu para ela sempre foi a favor de divulgação de preço. Então a gente teve algumas brigas já, porque em teoria a gente não pode divulgar preço no laboratório. Mas ela disse: caramba, como é que eu vou ser? As pessoas às vezes acham que o laboratório é caro, o laboratório não é caro. Você pode fazer um hemograma que as pessoas acham que é um negócio super complexo, por 25, R$ 30. É verdade, a E gente às não vezes tem muita pode. noção de preço, Não né? tem, uma É, glicemia principalmente quem por, tem plano de uma saúde nem glicemia por liga para isso. R$ 20. Vai detectar uma doença que é super conhecida no mundo inteiro, que é motivo de muitas mortes no mundo inteiro. Então, assim, só que as pessoas acham que medicina, que laboratório é caro, e não é. Então, como é que ela dizia assim: eu preciso divulgar preço, que eu não posso ceifar as pessoas de saber que cuidar da saúde é barato. Que elas não precisam adoecer para ter que gastar dinheiro de maneira reativa e não proativa. É Uhum. muito mais fácil eu cuidar da minha Fazer a diabetes e prevenção. não precisar ser internado. É bom para o governo, É, é bom para o plano de saúde, é bom para mim, é bom claro. para todo mundo. O preventivo, ele é uma economia real para o Estado. Vocês estão ajudando a diminuir a fila do SUS, né? De fato, a gente tá. Isso é uma coisa que, como eu falei, não é porque a gente é bonzinho, não é porque é um produto que a gente identificou com essa filosofia da doutora Sofia de que precisaria, de alguma forma, devolver para a sociedade o que ela um dia tinha ganhado. A gente começou a divulgar preço. Isso ajudou muito também, no mais barato que o de graça. É interessante aí com essa campanha, é mais barato que de graça, como vocês olharam para o cliente de vocês estudaram esse cliente de vocês, viram ali uma oportunidade, olharam para os seus funcionários, também viram ali a oportunidade de juntar isso tudo com o próprio serviço que vocês fornecem e ainda trouxeram aí, outros atores para adensar mais esse cartão, como cinema, farmácia, né, academia, tal, isso é muito interessante. Agora você consegue levar esse produto para as empresas? Consigo. Para a empresa, a gente tem um plano de R$ 19,90. Olha isso. Quem são as empresas hoje que estão com vocês? A gente tem algumas empresas, eu não sei se eu posso falar. A Hã. gente tem algumas grandes empresas, tanto em Pernambuco quanto em Alagoas. Isso para a gente foi motivo de muita alegria, desde que a gente entrou aqui em Pernambuco, porque existiam outros players de mercado que eram donos dessas contas e a gente conseguiu assumir. Eu vou falar de uma que é pública, porque é uma concorrência que a gente ganhou, Pois não. que é a Stellantis. A Para a gente é Stellantis, motivo de sim. orgulho da Jeep. Eles têm uma administração própria do plano de saúde deles, né? É É verdade. verticalizado. É. E nós somos exclusivos dessa conta. Então todos os exames laboratoriais que os Nos núcleos da funcionários da Stellantis Stellantis fazem, são aproximadamente 10.000 funcionários e 35 mil vidas, e nós somos os responsáveis por isso por vocês essa estão lá conta. na Paraíba Em também? Goiânia e Paraíba. Ah, Paraíba a gente entendi. entrou há 2 anos atrás, 1 ano atrás, porque havia necessidade de abrir uma unidade lá para atender esse público da Stellantis. Uhum. E aí, como oportunidade, já que a gente botou o pezinho, por que não estudar o mercado e desenvolver mais um pouco? Claro, né, já tá Já lá? estamos lá. É. E com o totalzinho agora ficou mais fácil. A gente hoje está com 2.000 vidas já, 2.000 totalzinho. vidas 2.000 na vidas. Stellantis? Não, Não, no no todo, todo. no O, todo. o processo já tem uns 2 anos que a gente vem montando. Como eu falei, é um plano com características próprias da gente, do nosso público, voltado para o povo do Nordeste, voltado para. A gente viu muito os nossos funcionários. Tanto é que a gente tem muito cliente que são nossos funcionários. Então, ficou um produto. A gente foi muito assertivo. E com essa assertividade, gerou uma demanda muito espontânea. Só que a gente primeiro testou ele internamente. A público mesmo, ele veio a partir de janeiro desse ano. Então, um produto muito recente. Uhum. E a gente tem uma expectativa de fazer 2.000 vidas no final de 2026. Então, a gente já Perfeito. atingiu a meta bem antes do tempo. Muito bom. Olha, vamos chegando aqui ao nosso encerramento, mas eu acho que a gente poderia falar um pouco agora do de como o laboratório quer se posicionar nos próximos anos, quais são os planos de expansão, onde é que vocês querem chegar, até para que as pessoas, né, que estão interessadas, estão vendo a gente de outros estados, de Sergipe, da Bahia, do Rio Grande do Norte, possam saber se vão ter oportunidade de ter também acesso, né, a esses serviços. É engraçado isso. A gente, às vezes, a gente estuda muito o mercado, mas você sabe que tem uma demanda gigante aqui dentro de Recife e Pernambuco, né?
As pessoas perguntam, a gente não tem Olinda, por exemplo, a gente recebe mensagem, ligações o tempo inteiro para fazer orçamento, perguntando se tem unidades em Olinda. Piedade também, a gente recebe solicitação. Então, tem um mercado grande aqui ainda, aqui em Pernambuco. E eu acho que é graças a esse serviço que a gente vem prestando, que vai além de simplesmente ser um laboratório, sabe? A gente tem outra coisa, eu sempre toco no nome da doutora Sofia, eu falei no início, fora do ar, de que ela é um guia pra gente, ela é, além de uma médica excepcional, ela é um ser humano iluminado, uma super empreendedora. Eu acho Vamos que vamos trazer a doutora vale a Sofia pena. aqui para entrevistá-la. Ela é um poço de ensinamentos, de muito amor, a gente usa dentro do nosso laboratório uma frase que ela gosta muito, que é medo de nada, só amor. Essa expansão, ela é muito solicitada nos bairros ainda por aqui e para outros estados. Acontece muito. E eu só consigo enxergar o que ela falava. Ela dizia, gente, se a gente começar essa expansão, lembrem sempre disso. A gente nunca vai ser melhor que ninguém e nem pior que ninguém. Nós somos diferentes. O que a gente faz é diferente do que os outros fazem. Eu não posso dizer, e eu vou trazer o nome de algum concorrente aqui, que são conhecidos também, eu não posso dizer que eu sou melhor do que o SERP. Porque o SERP tem tanta qualidade quanto eu tenho, o Fleury tem tanta qualidade quanto eu tenho. Não posso dizer que eu sou pior do que eles também. Mas eu posso dizer que eu sou diferente. Eu sou diferente no acolhimento, eu sou diferente no olho, eu sou diferente na forma como eu lido com os médicos, como eu trato meus pacientes, como eu trato os meus funcionários. Eu sou diferente na proximidade que eu tenho com as pessoas. O Nabuco tem essa capacidade, eu digo para os funcionários isso. Eu estava em Vitória de Santo Antão hoje, eu disse para elas, vocês estão dentro de uma empresa que tem uma marca forte e que significa muito para muita gente. Mas quem vem para o Nabuco, quem estava olhando, estava lá a Josiane, eu estava falando com ela, disse, Josiane, quem vem para o Nabuco não vem para o Nabuco. Ele vem para a empresa que tem a Josiane, que trata ela bem, que acolhe, que faz a coleta do sangue de maneira adequada. Então, o Nabuco é só uma ferramenta que Deus lhe deu para você exercer a sua profissão. O Nabuco é uma marca, é um PJ, não tem sentimento. O sentimento está em vocês. O sentimento está nas pessoas. E parece que a gente perdeu um pouco disso, da empatia. Então, eu digo isso, às vezes parece que é da boca para fora, mas você pode perguntar a qualquer funcionário, em off, se quiser, que esse é o sentimento que a gente traz. Não que eu consiga fazer isso 100% das vezes, porque, como eu falei, eu atendo 3, 4 mil pessoas por semana e a gente é falho. Às vezes eu saio de casa, eu estava fazendo uns vídeos agora esses dias para divulgar nas redes sociais. E eu cheguei em uma unidade e estava a impressora quebrada e estava com o computador fora de serviço. E eu perdi a graça. E aí, quando eu não gosto, porque tinha gente esperando, tinha criança, e eu tento ajeitar, ofereço um café, converso, tento entender as necessidades de cada um para poder implementar na empresa. E aí saíram os vídeos, foram 4 vídeos. E aí teve um vídeo que eu disse, falei com a Lari, eu disse, Lari é a pessoa do marketing, eu disse, Lari, tá diferente a minha entonação de voz desse vídeo. Ela fez, seu Moacir, eu disse, que foi? Você lembra qual foi essa unidade? Eu lembro, Vitória. Foi olhar que estava a impressora quebrada, o computador quebrado, assim, eu ficou muito chateado, não conseguiu disfarçar. Então, tem esse sentimento de querer resolver as coisas, tem esse sentimento de querer fazer com que as pessoas entendam que o Nabuco existe, que o Nabuco é uma empresa forte, que o Nabuco é uma empresa que se dedica ao paciente, mas que o Nabuco é um instrumento. O Nabuco é um instrumento que Deus colocou na vida de cada um, tanto do paciente, para que o paciente seja atendido de maneira humanizada, quanto do colaborador, para que ele possa ter um emprego, que ele possa exercer a função que ele estudou para fazer. É o serviço social. É o serviço social. Eu amo isso, eu sou louco por atendimento, eu sou louco por pessoas. E para mim também é esse instrumento. E a expansão? Como é que vocês querem? Vocês querem sair do Nordeste? Não. A gente teve em São Paulo. Qual é o A plano gente teve 3 unidades em São Paulo. Fechamos as unidades dando resultado porque a gente queria focar no Nordeste. Tanto é que o nosso slogan hoje é Nabuco Laboratório do Nordeste. Porque a gente se identifica com a cultura, a gente se identifica com as pessoas, a gente tem força aqui dentro. Então a ideia é a gente saiu de Maceió, de Alagoas, saiu de Maceió, foi para Alagoas, né? A gente foi para o interior. Saímos de Alagoas, viemos primeiro para Carpina, de Carpina a gente veio para Recife, de Recife para Paulista, Paulista para Vitória, Goiânia, Cabo. A gente continua expandindo, como eu falei, é uma empresa familiar, às vezes falta um pouco de braço e a gente precisa, para expandir com esse serviço diferenciado que a gente tem, é necessário treinamento, é necessário braço, é necessário contratar as pessoas não pelo que elas têm de qualidade técnica, e sim pelo que elas são. Isso é outra identificação muito difícil de fazer. A gente prefere contratar pessoas que sejam pessoas idôneas, que sejam pessoas que tenham
a paixão de trabalhar e ensinar a parte técnica para elas, do que contratar pessoas que são técnicas, mas não têm essa paixão do dia a dia de atendimento. Faz muita diferença. Faz diferença. Então, o próximo passo eu acredito que seja Paraíba, porque a gente já tem lá Essa essa João presença em Pessoa, João né? Pessoa, que é mínima, mas ela existe. Uhum. A gente já tem um estudo de mercado, a gente já tem contato com alguns convênios, porque é importante ter convênio para poder entrar no mercado e já ter um fluxo pronto para nos atender. A gente quer ir para Sergipe também, só que Sergipe é um outro mercado diferente também. Sergipe é um mercado que a gente ainda está estudando. Como eu lhe falei, a gente não pode arriscar muito. A gente tem que arriscar com o pé no chão, porque é uma empresa genuinamente familiar. Uhum. Eu acho que no Nordeste é a maior empresa em número de unidades em vários estados, que ainda é somente familiar. Então existe essa dificuldade, mas ao mesmo tempo é um desafio que a gente gosta. E a gente vai levar isso adiante a partir, provavelmente, esse novo ciclo de expansão começa provavelmente a partir de setembro desse ano, se tudo der certo, a negociação que a gente está fazendo. Se não der certo, começa em janeiro, de uma forma ou de outra. Tem um plano A e um plano B. A gente vai ter uma notícia aí Vai breve. ter notícia boa. Ótimo. Vai ter notícia então, vamos noticiar aqui no Movimento Econômico. Moacir, muito obrigada, viu, por esse bate-papo, por esse esclarecimento. Parabéns aí pela iniciativa de vocês, né, por permitir que tantas pessoas possam ser incluídas, né, num sistema de assistência à saúde, né. Eu desejo aí vida longa ao Totalzinho, muita gente possa aderir e fica aí aguardando o meu formulário para preencher, porque eu acho que eu não perco venda, não. Que é muito bom. Eu já percebi. Então tá, muito obrigada, viu? Obrigado a vocês pela oportunidade. Eu queria agradecer de novo, porque, como eu falei, a gente sempre foi muito bem recepcionado aqui em Pernambuco, desde o início. A gente tinha um estigma de que Pernambuco era bairrista. E eu só enxerguei o contrário até hoje. Olha, eu acho que bom. a gente foi super bem recebido. Inclusive, quando a gente entrou em Pernambuco, a primeira unidade foi dentro de uma clínica que já existia. De um médico super bem conceituado, vou até falar o nome dele, Dr. Fernando, lá em Carpina, cardiologista. Estava com ele agora de manhã, inclusive, conversando. Então, assim, a gente foi muito bem recebido. Até disse que eu não tinha uma dívida de gratidão, que eu acho que dívida é uma palavra muito pesada, mas que eu sou muito agradecido por tudo que ele nos proporcionou, porque tem uma semente dele ali nesse todo. Isso é muito importante. Perfeito. Então, Pernambuco, para a gente, foi uma surpresa maravilhosa. Que bom. E tomara que os outros estados também sejam. Serão. Então tá. Então, até a próxima. Muito obrigada, viu? Obrigado a você. E obrigada a você que nos acompanhou até aqui. E não esqueçam, assinem nosso canal. Aí vocês vão ficar mais bem informados sobre o que acontece aqui no Nordeste. Economia, negócios, tecnologia, saúde e muitos outros assuntos, tá? Até a próxima.